dando sequência à série de entrevistas com os prefeitos da região, das cidades do Litoral Norte. A partir de agora vamos conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. O objetivo aí, fazer um balanço dos 6 primeiros meses, no caso como foi ontem com o prefeito Aguilar Júnior e hoje com o prefeito Felipe Augusto, dos 6 primeiros meses do segundo mandato. Prefeito Felipe Augusto, bom dia. Todos estamos de máscara aqui, por isso o prefeito fica sem máscara até para facilitar aí a comunicação. Bom dia, obrigado pela participação. De uma maneira geral aí, que balanço que o senhor faz aí desses 6 primeiros meses do segundo mandato do seu governo? Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Gustavo, bom dia a todos aqui da Morada do Sol FM e a todos que estão acompanhando também o programa. É um prazer estar aqui com vocês. 6 meses de muito empenho, muita dedicação, um governo que começou já nessa reeleição com muitas obras em andamento, toda a pavimentação da região sul acontecendo, agora região norte, principalmente Euclides da Cunha, Varginha, Machado de Assis, terminando aquele grande pacote de pavimentação, obras importantes em andamento, as escolas que estão sendo reformadas, as creches finalizadas também para entrega agora nesse início de ano letivo, que para nossa surpresa será em agosto, o presencial, e um momento também de enfrentamento à pandemia que deu uma arrefecida, deu uma acalmada, mas que ainda inspira cuidados. Notícias boas também nesses 6 meses, com a nova empresa de ônibus que veio para resolver de uma vez por todas o problema do transporte público no município. Claro que nós ainda estamos num processo de contratação emergencial, mas caminhando já também para uma concessão definitiva, o transporte escolar novo que começa agora a partir de agosto e todo um trabalho de readequação da saúde do município. O Hospital de Boiçucanga entrando num funcionamento mais forte nesse primeiro semestre, foi inaugurado em novembro do ano passado, e ações que não param de manutenção, limpeza, drenagem, organização do nosso município, que sem dúvida nenhuma terá ainda um grande pacote de obras aí para os próximos meses. Bom dia, prefeito Felipe Augusto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Ontem fizemos a entrevista primeira dessa série dos 6 meses de governo, ontem com o prefeito de Caraguatatuba, e a gente pontuou temas que foram aí debatidos, especialmente no período de campanha eleitoral. Em São Sebastião, o principal tema foi transporte público. De fato, essa situação do transporte está resolvida? Como é que está esse processo de licitação? Foi uma contratação emergencial? Ainda são apresentados problemas pontuais, como questão do cartão? Como é que está toda essa situação do transporte público? Bom, Gustavo, nós temos aí uma transição de uma empresa que ficou mais de 10 anos no município, aliás, com um contrato de concessão para quase 30 anos de idade, uma empresa que criou uma situação de caos no transporte público e que nós conseguimos resolver literalmente nas 3 instâncias da justiça. Fizemos todos os procedimentos necessários do ponto de vista legal e administrativo, e agora a empresa nova que assume o atual contrato, ou seja, um contrato emergencial, ela está reorganizando o transporte público e a prefeitura preparando a concessão. Nós chegamos ao ridículo de ter 7 ônibus pela empresa Ecobus operando diariamente no sistema de transporte público. Hoje nós temos mais de 40, quase 50 ônibus operando e a frota vai aumentar. Então os problemas caíram, literalmente aí quase que 100%. Nós tivemos uma situação muito caótica, mas agora sim, resolvendo com novos ônibus, com carros com ar-condicionado, preparados, adequados, dando a garantia de ter segurança no transporte público. O contrato de concessão, como determina a lei, vai garantir isso pelos próximos anos. Nós tivemos também uma grande novidade, que foi a separação do transporte escolar do transporte público. Então o que acontecia? A Ecobus vinha com um ônibus ali para Boiçucanga, na hora de pegar as crianças trocava a bandeira, saía a linha que o ônibus estava comprido e entrava lá, escolar. Agora não, você tem um transporte dedicado às crianças, aos alunos. Então esse momento do transporte público em São Sebastião, sem dúvida nenhuma, ele projeta uma grande evolução na qualidade do transporte público e muitos ajustes deverão ser feitos. Quero também aqui aproveitar e dizer que novas linhas serão criadas, principalmente as linhas pequenas entre bairros, serão criadas já no próximo contrato de concessão, como prevê a lei.
Portanto, um avanço, uma modernização no sistema de transporte e novas ações aí para melhorar o dia a dia do cidadão que necessita de um transporte público de qualidade. Prefeito, muitos questionamentos são feitos aí, a gente já está recebendo muitas perguntas com relação aos créditos do cartão antigo da Ecobus. As pessoas, eu perdi esse crédito. Como que vai ficar essa situação? Bom, primeiro que tem pessoas reivindicando aí 5, 6, 7 mil reais em créditos. Outras pessoas têm lá R$200, R$300. Primeiro, valores altos serão analisados de uma forma em separado, com muito cuidado e com muita atenção. Os valores menores, na qual as pessoas apresentem os extratos, nós estamos fazendo já as devidas conferências. A empresa responsável pelo gerenciamento desses procedimentos e processamentos dos créditos, elas já foram notificadas, que foram as empresas contratadas pela Ecobus, e nós estamos fazendo a revalidação desses créditos para a próxima empresa. Ou seja, pela Sou São Sebastião, que está aí administrando o transporte público. Então, essa compensação de crédito, quero deixar muito claro que não será feita restituição de valores em dinheiro para ninguém, isso não vai acontecer. Nós estamos fazendo a compensação desses créditos. A empresa Ecobus, quando recebeu esse crédito, no chamado Buscard, ela simplesmente não informou a prefeitura, ainda que a gente tivesse notificado, feito do ponto de vista administrativo tomado todas as providências. Partimos agora para o judicial para que a gente possa encontrar esse valor real e ter a restituição que será transformada em novos créditos. Todos os passageiros que têm o Buscard, que têm o extrato, devem procurar a Secretaria de Transportes do município, e aqueles que se sentirem lesados devem procurar o PROCON, tanto na região central, na Agiliza, quanto na região sul, lá na administração regional de Boiçucanga. Então a gente vai fazendo essa compensação e de acordo com a análise do crédito e do extrato que for apresentado. Passar um tema aqui de infraestrutura, até observando pelo plano de governo apresentado aí durante a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral, plano de pavimentação, de drenagem também. Isso está pautado naquele financiamento que a prefeitura tem para a realização dessas obras. Até tem uma pergunta aqui de um morador de Maresias, que pergunta da rua Porto Seguro e Maresias, como que está o andamento do calçamento. Enfim, o que tem planejado em relação à infraestrutura para drenagem e também pavimentação? Olha, Gustavo, nós já conseguimos em 4 anos do primeiro mandato pavimentar mais de 300 ruas, entre pavimentação, drenagem e uma grande novidade nas nossas licitações, que foi a inclusão da calçada. Então as calçadas também foram refeitas e em alguns casos foram feitas. Só na região norte são mais de 70 ruas que estão sendo pavimentadas. Na região sul nós temos uma força extra, que é o mutirão. Tem uma adesão impressionante, os moradores participam. Agora nós estamos fazendo a Vila Paraná, fizemos ali o QG, a Vila Mineira, em Barra do Una, estamos fazendo diversas ruas no sistema de mutirão, também em Maresias, inclusive a Porto Seguro está nessa programação. Estamos fazendo agora a Barreirinha, lá o Piavu, diversos bairros do nosso município. São mais de 200 mutirões em andamento, ou já conclusos ou em andamento. Então o mutirão está sendo uma grande força na pavimentação, porque envolve a comunidade, envolve os moradores. Todo esse pacote de pavimentação vai incluir agora também a requalificação do pavimento da Costa Norte, pegando todo o eixo da Rio Santos, então desde o Canto do Mar, divisa Enseada até o bairro de São Francisco, a Dario Leite Carrijo todinha, que é a nossa vicinal, desde ali do acesso da padaria da Enseada até a parte do acesso ao Emboque, até o finalzinho. Isso é o Estado que vai fazer? Isso é o Estado, foi um convênio que nós firmamos. Tive essa semana com o vice-governador Rodrigo Garcia, ontem estive novamente no Palácio confirmando mais 5 milhões de reais em pavimentação, então nós vamos soltar agora a licitação Pontal da Cruz, Vila Amélia e também uma parte ali do bairro de São Francisco que está faltando. Fizemos a principal, a pavimentação do bairro de São Francisco, fizemos algumas ruas no Morro do Abrigo, Portal do Olaria também todo pavimentado. Entram as requalificações de pavimento, Paúba tendo as principais ruas também já no processo de pavimentação, e diversas ruas, como eu citei,
que estão sendo feitas no sistema de mutirão. Cigarras já terminou, ainda tem alguns detalhes que precisam ser acertados, mas também já fizemos grande parte da pavimentação, correção de drenagem e 2 grandes licitações que estão prontas para serem publicadas, agora só aguardando disponibilidade orçamentária, que é o linhão da Enseada, que faz aquele cruzamento entre Enseada e Canto do Mar, e também a drenagem de Maresias. Lembrando que em Maresias nós estamos com um sistema tanto de distribuição de água tratada, quanto de coleta de esgoto também bastante adiantados naquele contrato que eu assinei com a Sabesp, além de todos os sistemas de saneamento, como Barra do Uno, sistema Cristina, a nova parte de ampliação do sistema de caixas d'água entre Bariqueçaba e Guaicá, o sistema também aqui de águas do Porto Grande, Praia Deserta e Pontal da Cruz, que também está sendo ampliado na parte de reservação de água. Então tudo isso andando, graças a Deus, a toque de caixa. E na região norte, também mais de 1000 ligações de água e esgoto, correção de drenagem de diversas ruas e a limpeza e a manutenção de todos os nossos dutos, galerias, que foi provado aí que com essas chuvas nós tivemos escoamento rápido. Então o trabalho não só de investimento, mas de manutenção que está sendo continuado. Dentro disso, até o vereador Maurício da Costa Norte, que está sempre ouvindo o Jornal da Morada, a Voz do Povo, ele manda bom dia para o senhor, diz que ontem teve uma reunião com o João do Trânsito, que confirmou que daqui a ser no máximo 15 dias as avenidas Odisseu e Penélope terão uma única, que é uma reivindicação de anos. Um forte abraço ao vereador Maurício, uma pessoa atuante na região norte do nosso município. Nós estamos já para implantar a alteração ali das vias. Então o que o Maurício está comentando, um projeto da prefeitura, foi uma reivindicação do vereador e também da comunidade, para que a gente organize, né, o tráfego ali naquela região norte, ali na divisa, principalmente na divisa Caraguá-São Sebastião, que faz essa parte baixa do Canto do Mar com a parte alta ali de Caraguá, pegando aquela parte do Perequê. Então toda essa reorganização começa a ser implantada agora. Cigarras também vai passar por uma alteração nas vias, também no acesso, no fluxo, melhorando a fluidez dentro do bairro, e outras ações estão sendo tomadas pavimentação. Então foi feita a correção de drenagem, foi feita, aliás, lembrando aqui que a reserva do Mulan também está na nossa programação de pavimentação, requalificação de pavimentação. Então a gente está organizando isso, pavimentou, corrigiu drenagem, acertou as calçadas, agora a gente começa também a fazer a correção das mãos, melhorando a fluidez do tráfego. Entrar num outro tema, até tem, esse tema tem bastante assunto para pontuar, que é o tema da saúde, mas antes, até uma pergunta que a gente fez ontem pro prefeito Aguilar Júnior, foi uma eleição em meio à pandemia, os prefeitos que foram reeleitos e que assumiram continuam tendo que gerir essa questão da pandemia. Como que está hoje, São Sebastião, prefeito, essa situação dos casos de Covid e também o andamento da vacinação? Bom, primeiro, São Sebastião está dando um exemplo de responsabilidade, de respeito à vida desde o início dessa pandemia. Nós fomos o município no estado de São Paulo que mais conseguiu proteger a vida do cidadão. Nós temos hoje mais de 50% da população vacinada, aqui não está faltando vacinas, nós temos inclusive a chamada xepa, aquela sobra que está sendo muito bem controlada pelos nossos técnicos, tem sido acompanhado aí pelas autoridades de fiscalização. Nós estamos fazendo um trabalho muito responsável desde o primeiro dia da pandemia. A eleição, ela aconteceu num momento único para o mundo, para a nossa geração. Nós tivemos diversos enfrentamentos, mas a cidade conseguiu se adequar com os respiradores e equipamentos necessários à manutenção da vida. Fizemos a instalação das novas unidades de UTI que atenderam também e preservaram vidas, ainda que tivemos, infelizmente, mais de 160 mortes. Mas em um ano, e fica aqui o nosso respeito às famílias que perderam um ente querido, mas em um ano a gente conseguiu salvar muitas vidas. Mais de 10.000 pessoas foram salvas na cidade de São Sebastião do Covid-19. A manutenção de todas as unidades de saúde, o treinamento das equipes, a participação das entidades de ensino privado, ETS, a FAS, que estiveram ao nosso lado auxiliando no sistema de vacinação. Tudo isso que aconteceu na cidade nos deu aí uma condição especial, uma condição em que a preservação da vida foi feita com muito respeito. Infelizmente, tivemos aí
esses óbitos, mas graças a Deus a cidade se mantém bem e vai continuar num ritmo acelerado de vacinação, de manutenção da vida e de preservação. E hoje o número de casos é baixo? Muito baixo. Para você ter ideia, Gustavo, nós estamos neste momento com menos de 100 pessoas em quarentena. Chegamos a ter 600 pessoas em quarentena. Fizemos o maior diagnóstico de testagem do Brasil. Nós testamos mais de 50% da população. Então, números importantes. E lembrando que a partir desse momento que cai o número de pessoas internadas, São Sebastião passou também a ser, né, um polo receptor de pessoas de outras cidades. Então a cidade deu exemplo, o cidadão deu exemplo, foi a primeira cidade no litoral a utilizar máscaras. Então nós temos aí uma responsabilidade que, graças a Deus, está sendo compartilhada com a população. Prefeito, ainda continuando no tema saúde, dentro do seu plano de governo, divulgado na campanha, tem lá a proposta da construção de um novo hospital central. A prefeitura, inclusive, nesse momento faz uma reforma para unificar as UTIs, a UTI respiratória e a UTI geral. É óbvio que esse é um projeto de um novo hospital, não é um projeto a curto prazo, mas o que já foi feito nesse sentido com relação à área? Ainda está de pé essa proposta de construir um novo hospital? Olha, nós temos que ter um novo prédio para o Hospital Central, isso é fato. Nós estamos fazendo a manutenção e reforma desde o primeiro dia. Ontem eu estive lá, inclusive, acompanhando as reformas e ampliação da UTI, a unificação das UTIs, e o prédio muito antigo que exige muita manutenção. Então a ideia está avançando, o secretário Reinaldinho está cuidando disso junto com os nossos técnicos. Nós estamos aí prevendo a construção de um novo prédio hospitalar para a região central, substituindo o atual, porque aí fica muito mais barato do que ficar fazendo manutenção em prédio velho, e iniciamos também uma discussão com o governo do estado. Na terça-feira, o vice-governador Rodrigo Garcia liberou para nós 9 milhões de reais para a construção de uma nova unidade de saúde na região norte, no bairro da Enseada, e uma outra em Maresias, ambas com projetos prontos e também com o terreno já definido. Então temos aí uma situação de melhoria do nosso sistema de saúde de forma continuada, sem contar, Júlio, que nós compramos equipamentos novos para todas as unidades, incluindo o hospital de Boiçucanga, e agora fazendo uma nova compra de máquinas, equipamentos e imobiliários para ir adequando todas as unidades de saúde. Mudar de tema, falar de segurança pública. Até no primeiro bloco a gente trouxe uma notícia aí de mais um procurado da justiça preso após passar aí por câmeras. Tem dado certo nessa questão da tecnologia aí, auxiliando as forças de segurança. No seu plano de governo tá aqui, fala em ampliação dos quadros da GCM com um concurso público. Tem previsão para isso, prefeito, de reforçar essa questão da segurança com mais guardas civis municipais? Bom, tem previsão sim, só que hoje nós estamos impedidos legalmente, tendo em vista a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, que proibiu o aumento com o gasto em pessoal, gasto com o serviço público, com o chamado RH. Nós temos investido muito em tecnologia, o novo COI, com as novas câmeras, a ampliação do sistema de monitoramento com a ligação das câmeras particulares, não só de residências, mas também de estabelecimentos comerciais. Hoje são mais de 1.000 câmeras integradas ao nosso sistema. Reforçamos os treinamentos da nossa Polícia Municipal, que é a GCM. Fizemos aquisição dos novos armamentos calibre 12, agora fizemos aquisição também de armamento calibre 9mm. Estamos fazendo aí a solicitação junto às autoridades competentes para aquisição também de fuzil no calibre 5.56, um treinamento continuado das nossas forças, agora licitando novas viaturas também, e atingimos aí um indicador extremamente importante, a 5ª cidade em segurança no país. Então São Sebastião, com a tecnologia e com o monitoramento de todas as entradas, com placas de leitura automática e câmeras inteligentes, nós estamos criando aí uma muralha de segurança no município. Óbvio que você sempre tem um problema aqui, um ali, mas os nossos indicadores demonstram que a parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a Polícia Civil, né, junto com a nossa Polícia Municipal, tem garantido a segurança do cidadão. Recentemente, nesse trabalho integrado, a chamada quadrilha do Pix, lá de Camburi, Juqueí, que estava atuando muito forte, amedrontando os moradores, foram todos eles
presos numa operação de muita inteligência. Então todas essas ações estão sendo aí corroboradas com essa parceria. E obviamente precisamos aumentar o contingente da nossa polícia municipal. Só que isso nesse momento está suspenso, o concurso está sendo preparado, mas só assim que a lei permitir, tendo em vista, como eu disse, a lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado. Antes de ir para o intervalo, só registrar aqui algumas participações de ouvintes relacionadas ao transporte coletivo, um dos temas que a gente abordou. Aí não é mais para a assessoria do prefeito poder registrar e encaminhar até para a empresa. A Neide Jesus Pinheiro fala que precisa arrumar os horários de ônibus às 6 da manhã, que não está chegando a tempo no serviço. A Josiane diz que o ônibus que sai do bairro da Topolândia, sentido Canto do Mar, não está cumprindo o horário. As reclamações são sendo basicamente essas, principalmente dos horários também, mais logo cedo, né? Que chega pelo WhatsApp aqui pelo 991987948 também. Poderia perguntar ao prefeito como vai ficar a questão dos créditos, né? O prefeito falou no começo da entrevista. Tá certo, 9h39, daqui a pouco estamos de volta conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, aqui no Jornal da Morada, a voz do povo. Jornal da Morada, a liderança em jornalismo. 9h43, de volta com o Jornal da Morada, a voz do povo, e continuamos aí conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, fazendo um balanço dos 6 primeiros meses desse seu segundo mandato. Prefeito, uma questão que vem sendo já abordada e atacada pelo município é a questão da regularização fundiária. E mais recentemente aí a gente teve agora esse problema com a Vila Pantanal, com o desligamento de energia, o pessoal protestando, cobrando a prefeitura. Enfim, eu queria que até especificamente sobre esse tema, regularização fundiária e Vila Pantanal, o senhor pudesse falar a respeito. Bom, Júlio, primeiro, a regularização fundiária em São Sebastião avançou muito, e isso não é balela, isso é fato. Foram mais de 2.000 títulos de propriedade entregues. Nós fizemos não só a regularização do ponto de vista documental, mas também toda a reorganização e reurbanização. Então, pavimentação de ruas, saneamento, calçadas, entrada de energia elétrica, os novos investimentos da Sabesp. Então, tudo isso faz parte de um grande projeto de reurbanização e regularização. Nós fizemos a regularização fundiária, que é regularizar o terreno. Agora, com a aprovação do plano diretor, começa-se a discussão, da nova lei de uso e ocupação do solo, que está indo agora para audiência pública, e nós teremos aí também a regularização edilícia, ou seja, a regularização dos imóveis. Então, a cidade de São Sebastião começa a entrar num procedimento de regularização urbana. Isso é um procedimento que não é rápido, demora, envolve muita discussão com a sociedade civil, mas as coisas estão acontecendo. Inclusive, queria aqui responder que na rua Porto Seguro, em Maresias, começa hoje a perenização. Então, Tartarugas, Porto Seguro, São José, que nós terminamos lá na Vila Saí. Então, tudo isso faz parte da regularização fundiária. O bairro de Maresias foi o bairro que mais recebeu a titulação, ou seja, a regularização dos imóveis. E nós começamos agora também com a chamada Reurbier, que é a regularização específica, que é a particular. Então, tudo isso, graças a Deus, está avançando, e São Sebastião está numa posição de destaque. Questão da Vila Pantanal. A Vila Pantanal, Júlio, ela tem um problema muito sério. Existe um laudo do IPT, um laudo do IG, que determina numa determinada área, que especifica numa determinada área, que é área de risco. Portanto, não é passível de construção e também não há condição de habitabilidade, ou seja, as pessoas não podem instalar as suas casas ali. Acontece que no passado as pessoas foram construindo, foram abrindo ruas, foram fazendo o chamado loteamento clandestino e irregular. A EDP acabou entrando com energia, inclusive foi um pedido da prefeitura. Só que o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública que foi julgado e o Judiciário determinou a retirada da energia. O próximo passo é a retirada dos imóveis que estão em área irregular. Portanto, a Prefeitura se tornou ré dentro de um processo. Nós temos que corrigir tudo isso e, infelizmente, não será possível a ligação de energia. Eu respondi, inclusive, na nossa live de terça-feira, respondi aos moradores, muita gente da
do Pantanal participando, e não é só o Pantanal que tem esse Porque problema. acontece que muita gente acabou entendendo isso como uma atitude eleitoreira, né? Ah, ligou energia antes da eleição e agora tira energia. A pessoa deve ter recebido muita reclamação nesse sentido. Recebi sim, Júlio, e assim, o pessoal acaba levando para esse tipo de discussão. Não foi nada disso, faz parte da regularização fundiária. E ali houve um erro, tanto por parte da DDP, quanto por parte de diversos moradores que entenderam que ali poderia morar. E não pode morar ali. Ponto, acabou. E o Judiciário já definiu isso. Também o Ministério Público ingressou com uma série de ações no sentido de promover a regularização fundiária, que é tudo isso que nós estamos falando. São mais de 100 ações. São 102 ações civis públicas que tratam desse tema, que envolve demolição das casas, que envolve a instalação de água, de luz, que envolve a urbanização, né, a documentação. A Prefeitura acabou de soltar uma licitação grande para a contratação dos serviços de topografia, de georreferenciamento, tudo isso em consonância com o que exige a lei e o que pede o Ministério Público. Então, o trabalho de regularização fundiária, ele é muito bom, mas ele acaba criando uma série de problemas como esse da Pantanal, que nesse caso específico não pode ter nem água, nem luz e nem urbanização. Antes do Júlio falar de educação, trazer um outro tema também aqui, que é o tema do emprego, e aí eu queria relacionar com turismo. Até tem uma participação aqui da Niuara Tedesco, Niuara que foi por muito tempo lá da área de hotéis, lá de Maresias. Hoje ela está na Secretaria de Turismo, né? Secretaria adjunta, né? E ela até fala que São Sebastião hoje tem bastante estabelecimento já com selo de turismo responsável para até a retomada aí econômica. Queria saber, prefeito, o que a Prefeitura tem preparado para essa questão da retomada econômica nesse período que a gente espera pós-pandemia em breve, o que tem previsto aí para geração de emprego? E aí queria emendar, aquele projeto de marina pública na Rua da Praia ainda está previsto? Está previsto, com a audiência pública marcada para acontecer agora, as audiências públicas correndo, espero que corram bem, a gente abre a licitação na sequência. Nós teremos aí também uma ação muito forte para a retomada do turismo em função do fim da pandemia. Nós estamos rezando para que a população esteja toda vacinada, não só em São Sebastião, mas no estado de São Paulo, no Brasil, e a gente possa retomar o turismo da cidade que teve aí o reconhecimento como o melhor destino de praia e sol dos últimos 3 anos. A Niuara faz parte de um time comandado e organizado pela Adriana, um time ali da Secretaria de Turismo que deu um ar profissional para o turismo de São Sebastião, obedecendo e atendendo a característica de cada bairro, de cada praia. Então, explorando ao máximo as nossas belezas naturais e organizando, ordenando o turismo sebastianense. Então, hoje nós somos sim um exemplo, a Embratur reconheceu isso, nós fomos classificados para todas as feiras nacionais e internacionais com notas altíssimas, estamos tendo um turismo responsável, a nossa indústria do turismo não parou. Pelo contrário, ela conseguiu se preservar nessa pandemia com todos os altos e baixos, sempre obedecendo protocolos de segurança biológica, sempre atendendo aos protocolos de segurança nesse enfrentamento ao Covid-19. Então, todo esse trabalho que está sendo feito, sem dúvida nenhuma, é um mérito aí dessas mulheres que cuidam, né? Ou homens também, que estão no comando da mulherada lá. Mas essa equipe do turismo que deu um ar profissional e levou São Sebastião a essa categoria de melhor destino de praia e sol do estado de São Paulo. Dentro disso, falando em retomada turismo, vou fazer até uma pergunta que eu fiz ontem para o prefeito Aguilar Júnior. A prefeitura já conversa sobre Réveillon e verão? Qual que é a ideia? Já dá para planejar alguma coisa nesse sentido? Já, e eu espero que seja uma grande festa, Nós temos aí sim uma programação de retomada das atividades culturais a partir do ano que vem, das atividades de fim de ano, se Deus quiser, a partir desse ano. Qual é o cronograma que se espera, Júlio? Que o estado de São Paulo até outubro tenha 100%, né, da população adulta vacinada. Com isso, novembro, um mês de repescagem, e dezembro a reabertura. Diversas capitais no mundo, como Nova York, que foi o grande exemplo, já fizeram essa retomada. Então, esse momento pós-pandemia, ele é muito aguardado não só por nós, mas por todos. E o planejamento é tudo. Então nós já estamos organizando. É óbvio que quando você planeja e organiza, nós estamos contando com o fim da pandemia. Se Isso a pandemia é tudo muito variável, né? Que muito variável. Sabe o que pode acontecer. Mas a prefeitura está se organizando, sim, para a retomada de todas as atividades. Entrar aqui no tema da educação, até recentemente entrevistou a secretária de Educação aqui, Márcia Braz, falando da retomada da educação prevista
prevista agora para agosto. Essa semana teve um pronunciamento do ministro da Educação que já falava até em aumento da capacidade, né, que São Sebastião já pensa também em aumento da capacidade das escolas para essa questão da retomada. Tem questão até, tem creches que nem chegaram a ser usadas por conta da pandemia, né? Creches que foram inauguradas, mas nem chegaram a ser usadas. Como é que está essa retomada e um possível aumento, inclusive, da capacidade? Gustavo, nós batemos o recorde de construção de creches. Foram 7 novas creches construídas em 4 anos. E a recuperação e reforma de quase 60% da rede municipal de educação. Nós estamos preparados com EPIs, com materiais de limpeza, reequipando agora a parte de merenda também, não só com os equipamentos de cozinha, os utensílios os utensílios de cozinha. Então tudo isso está sendo organizado. Existe uma previsão do aumento desse atendimento em função do êxodo que nós tivemos durante a pandemia das pessoas que saíram da capital, das grandes cidades, destino às cidades balneárias, como o caso de São Sebastião. Nós tivemos aí um incremento no decorrer da pandemia de mais de 50% de pessoas morando em São Sebastião. Agora, esse efeito da aula presencial a partir de agosto, ele ainda é uma incógnita. A aula online está indo muito bem, só que as pessoas que estão aqui, grande parte com aulas online na capital e outras cidades. O que nós vamos sentir agora é a partir de agosto essa nova realidade. E torcendo, claro, para que o Covid-19 saia de uma vez por todas, porque se houver uma nova onda, uma nova recaída, e os especialistas apontam uma probabilidade até março, abril do ano que vem, a gente ainda ter picos bem menores do que tivemos, mas picos de pandemia, nós podemos ter uma alteração nesse quadro presencial. Então, tudo nesse momento ainda é uma incógnita, mas a rede se prepara para ter um aumento de pelo menos 10% de alunos aí para o próximo ano. Prefeito, tem eu poderia fazer um ping-pong aqui bem rapidinho, nós temos menos de 2 minutos, de algumas perguntas de ouvintes. Travessa Guilherme de Almeida no Jaraguá, que não está no pacote de obras. Entra no sistema agora de obras para o próximo ano. A Sandra pergunta sobre a real situação da quadra do Tebar, se ela vai ser reformada. Ela diz que desde fevereiro houve dos diretores do Tebar que a prefeitura não fez o repasse da verba. Foi a quadra, o ginásio que foi utilizado lá como hospital de campanha. Duas coisas diferentes, o repasse da verba do que a gente faz em relação aos alunos da terceira idade e outros convênios com o Tebar. No caso da quadra, ela vai ser licitada, está na programação da prefeitura. E o Renato da Enseada queria pergunta para o prefeito se vai dar atenção no campinho ao lado do posto de saúde. Do Canto do Mar? Da Enseada. Qual é o campinho do lado? O campinho atrás do novo posto lá, subindo a Machado de Assis, aquele posto novo tem um campinho lá. Bom, ali na Machado, que nós estamos falando então da unidade básica ali na Enseada, ali é o Canto do Mar. É o Canto do Mar. Bom, então aquele campinho ele já passou por uma primeira reorganização, readequação, instalação da academia, fizemos o parquinho, a parte de jardinagem e está prevista assim a instalação de um society ali, de um futebol, né, de grama sintética, com tela, tudo certinho, inclusive o da Vila Saí também. Só uma pergunta que o Sérgio Pereira pergunta se vai ter máscaras para os funcionários da educação, por todos os funcionários de outros setores. Tem, sim, né? Sim, isso já tem, e para os nossos alunos também, todo o EPI já foi comprado. Tá certo. Só mais uma questão já para a gente ficar, antes de encerrar. Sobre oficinas culturais, se vão voltar também, a Fabi Lemos pergunta. Não esse ano, retornam agora, no ano que vem. Nós fizemos agora, junto à Câmara Municipal, a aprovação do novo estatuto, da nova reorganização administrativa da Fundação Cultural e, a partir do ano que vem, a retomada, né, do calendário de oficinas culturais. Neste momento, nós estamos organizando, o Cristiano, que é o presidente da Fundação, inclusive despachou esse assunto ontem comigo, nós temos uma nova reunião amanhã para estabelecer as metas da Fundação de Cultura. O senhor falou daquela recuperação do trecho ali da SP-55 na Costa Norte, na divisa. Tem uma pergunta aqui do Antônio Paulo, morador do Jaraguá. O que o prefeito sabe do retorno das obras do contorno? O senhor teve lá no governo do estado alguma notícia sobre isso? Positivo. O vice-governador Rodrigo Garcia garantiu que até o fim do próximo mês agora as obras voltam em ritmo bastante acelerados, com entrega prevista até o ano que vem do trecho que liga ali no Hospital Regional, faz já, né, o desemboque do trecho de serra. Mas as obras serão retomadas agora, tendo em vista que foi feito aí um acordo com a concessionária e a concessionária está assumindo, né, as obras. A concessionária Tamoio vai tocar as obras. Vai gerar emprego, inclusive. Vai gerar emprego, tem uma previsão aí daqueles 1.200 empregos que estavam acontecendo, uma grande parte deles serão retomados e quero lembrar que toda essa discussão de empregos,
está sendo encaminhada pelo PAT. Não há discussão de ordem política. Não adianta procurar A, B ou C. Procura o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Bom, 9h56, estamos com o nosso tempo esgotado. Gostaríamos de agradecer a presença do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Estamos retomando as entrevistas presenciais, né? Desde a eleição, foram as últimas entrevistas praticamente com os na época, os candidatos a prefeito das cidades da região. Obrigado pela participação, bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos e que Deus nos abençoe e abençoe a cidade de São Sebastião.